Aprender arata. Quando você estava na escola, você provavelmente aprendeu a calcular o volume de objetos regulares. Tem fórmulas para você calcular quantos centímetros cúbicos tem um cubo, tem uma pirâmide, uma esfera. Lembra disso? Mas como é que você faz para calcular o volume de um objeto irregular? Uma banana, uma pedra, um chinelo? Aqui que entra a história do Arquimedes. Tem múltiplas versões da história, mas dizem o Arquimedes, que era um grande sábio grego que tinha conhecimento de matemática, de física, de engenharia, ele estava passando muito tempo focado, frustrado, tentando encontrar uma fórmula para calcular o volume dos objetos irregulares. Aí uma hora que ele menos esperava, ele entrou na banheira para tomar um banho e viu que o volume da água, o nível da água ia subindo conforme ele entrava na água. E daí ele percebeu que tinha uma maneira muito simples de fazer o cálculo de objetos irregulares. Era só colocar o objeto dentro da água e ver quanto que a água subia, para você então calcular a diferença nesse volume de água que subiu, e esse era o volume do objeto que estava sendo calculado. Aí veio a lenda do uso da palavra, até a palavra eureka, que é quando o Arquimedes ficou tão contente com essa descoberta, ele saiu correndo pelado pelas ruas da Grécia, gritando eureka, eureka, eureka. A palavra eureka significa descoberta, significa descobrir algo, encontrei. O importante aqui não é se a história é verdadeira ou não, tá? A história é um mito, não é verdade. Não, o que interessa aqui é nós falarmos a respeito de um princípio interessante ilustrado por essa história. Tem alguns momentos nos nossos dias atuais que nós queremos resolver um problema e estamos com um modo de pensamento muito focado, e tem outros momentos que nós temos um pensamento mais criativo. Esses são o pensamento focado e o pensamento difuso. Imagina, para facilitar aqui nosso papo, que o seu cérebro tem dois modos de pensamento, tá? Apenas por uma finalidade didática. Você tem um pensamento focado e tem um pensamento difuso. Você tem um pensamento focado quando você está extremamente concentrado, igual o Arquimedes, quebrando a cabeça, fazendo 1000 cálculos para encontrar uma fórmula universal. E você está no pensamento difuso quando você está relaxando, quando você deixa a sua inspiração chegar, igual o Arquimedes, relaxando na banheira. Quando você está muito focado apenas em um assunto, olhando pela única perspectiva diante de você, a sua capacidade criativa de pensamento difuso acaba sendo prejudicada. Nós queremos um resultado melhor no nosso aprendizado, certo? Por isso que você está acompanhando aqui a nossa série. Especialmente na hora de resolver problemas, de fazer provas, nós queremos elevar a nossa capacidade de pensamento, nós queremos melhorar a nossa compreensão, ter uma boa performance cognitiva. E quando você está focado apenas em uma só coisa, você está usando a sua capacidade mental de maneira limitada. Entende? Porque você está com uma perspectiva pré-definida. E talvez por esse ângulo você não vai conseguir encontrar a solução. Nesse caso, você está usando o poder do seu córtex pré-frontal para conseguir resolver aquela questão, mas o problema desse modo extremamente focado é que ele não está usando o benefício de outras áreas mais criativas do seu cérebro. Eu vou até te contar um momento eureka na minha vida. Recentemente eu comprei um coco e eu queria quebrar esse coco usando as facas, os utensílios que eu tinha na minha cozinha. Até procurei no YouTube para ver se encontrava algum tutorial que me ajudasse a quebrar o coco. E aí, olhando os tutoriais, eu vi, o coco tem 3 buracos, um dos buracos é o buraco mais frágil. Então é nesse buraco frágil que você tem que pegar a ponta da faca, fazer um buraquinho, deixa o líquido sair, e daí o coco fica mais oco. Isso torna toda a estrutura mais frágil e faz mais fácil você usar uma colher de pau, algum outro objeto, para bater no coco e rachar o coco. Olha, não sei se você já tentou fazer isso. Eu tentei, não deu certo. Não estava funcionando do jeito que eu queria. Até poderia, eu acho, bater mais forte, só que eu não queria fazer um barulho muito grande, perturbar a vizinhança, não queria fazer uma grande bagunça na cozinha. Eu não estava encontrando a solução para aquilo, usando aquele modo focado de raciocínio, usando aquelas ferramentas. Muito bem. Enfim, eu acabei sentando no sofá, incomodado com todo esse fato, pensando como é que eu vou usar melhor meu tempo. E daí eu pensei, vou fazer um pouquinho de exercício para dar uma aliviada no estresse. Esse foi o momento eureka. Eu lembrei que eu tenho aqueles pezinhos de metal, que são os halteres, para fazer exercício em casa. Pensei, por que eu não pego os halteres, que são feitos de material duro, metal, para rachar esse coco? Aliás, até pensei algo melhor. Peguei o coco, coloquei dentro de um saco plástico, girei o coco e bati o coco contra o halteres, contra o objeto, não o objeto contra o coco. É um pouco diferente. Enfim, essa foi uma maneira muito rápida, muito prática, um único golpe, pronto, coco rachado.
Não tenho mais que ficar procurando qual que é o terceiro buraco mais fraquinho, ficar tirando líquido, não tem nada disso hoje em dia. Pum, quebrou, pronto, já pode aproveitar o coco. Essa é uma solução que apareceu para mim exatamente naquele momento, que eu não estava tão preocupado em como é que eu vou fazer para quebrar o coco, entendeu? Eu não estava mais pensando nos meus utensílios da cozinha, na colher que eu tinha, na faca que eu tinha, não, eu estava relaxado, pensando em outros assuntos, e aí esses outros assuntos me ajudaram para ter uma associação, né, usando esses pezinhos de metal para quebrar o coco. Aprendendo a mudar a forma de pensar. Quando nós estamos diante de algum problema muito difícil, nós estamos com dificuldade de avançar, nós temos que encontrar essas duas maneiras de pensar e utilizar isso. A maneira focada e a maneira difusa. Maneira focada é aquela que me permite olhar para um problema de cada vez, olhando os recursos que eu tenho, as teorias que eu tenho e ficar muito concentrado naquilo. Outra maneira de pensar é a forma difusa, com múltiplas perspectivas. Só que toma cuidado. Quando você entra, né, na busca do seu pensamento difuso, é muito provável que você acabe se perdendo, que você acabe procrastinando. Alguém te pergunta, e aí, o que você está fazendo? Está enrolando? Eu estou encontrando aqui outras maneiras de me inspirar. De repente, passou o dia inteiro e você não fez nada. Então, cuidado com isso. Existe uma frase muito famosa atribuída ao Albert Einstein, dizendo que você só vai conseguir resolver um problema quando você está em um outro nível de estado de consciência, diferente daquele nível de consciência que percebeu ou criou o problema. Então você tem que ir além, você tem que encontrar uma nova perspectiva. Num primeiro momento, você vai dedicar sim o seu foco para resolver aquele problema de modo focado. E aí você percebe que às vezes precisa de outras abordagens, outras teorias, porque aquilo que você está tentando fazer não está funcionando. Então você tem que entender um pouco mais a respeito da natureza daquele problema. Esse é um bom momento para você trocar o seu modo de pensar. Você sai do modo focado e entra no modo difuso de pensamento. Como é que você vai fazer isso? Quando chegar esse momento, para um pouco. Faz uma caminhada. Abra uma revista. Converse com um amigo, uma pessoa da sua família. Relaxa um pouco. Quando você faz isso, você vai perceber que o seu cérebro ele vai deixar de ficar tão bitolado, porque você está se desapegando daquele ângulo inicial daquela abordagem que você tinha o problema. Você está se permitindo ter novas associações com outras ideias, com outros conceitos que você não estava utilizando naquele momento. É muito parecido com essa história ilustrativa que eu te contei do coco que eu queria quebrar aqui em casa. Aliás, para fazer um leite de coco, que é uma coisa muito gostosa. No nosso curso Foco, você vai poder aprender como você vai fazer essa troca de uma maneira eficaz, sem aqueles riscos que eu te contei de você ter o teu problema, de você entrar no modo focado, de repente você está procrastinando, você está viajando nas ideias e ninguém consegue te resgatar. Então, entre no link arata.se/curso foco para ver detalhes do curso. O método de Salvador Dalí. Antes da gente finalizar esse vídeo, eu quero te dar um outro exemplo de pensamento focado e pensamento difuso. Você provavelmente já viu aquelas pinturas muito doidas, surrealistas do Salvador Dalí. Ele aproveitava muito essa dualidade do pensamento focado e do pensamento difuso. O que ele fazia? Ele sentava de uma maneira muito confortável na poltrona, segurando uma colher. Embaixo, né, no chão, ele deixava um prato. E daí ele relaxava até ele dormir. Quando ele pegava no sono, ele deixava a colher cair em cima do prato, que fazia um barulho, e acordava ele. Então, como ele estava fazendo tudo isso de propósito, né, para relaxar, porque ele queria ter sonhos, no momento que ele acordava, ele já sabia exatamente o que estava acontecendo. Ele estava trabalhando, na verdade. Então, ele queria utilizar essas imagens criativas dos sonhos e partir diretamente para o trabalho. Então, ele já começava a pintar essas obras de arte que ele tinha observado. Veja, essa aqui é uma outra história em que você pode discutir, mano, isso aí é marketing, não é verdade, essa história é mito, mas é uma ilustração de dois modos de uso de pensamento. É você usar o estado focado em combinação com o seu estado difuso. Aplicando isso no seu dia a dia. Você até pode se perguntar, tá bom, mas como é que eu vou fazer isso numa prova? Me resolve meu problema, aceite. Como é que eu resolvo isso na prova? Como é que eu uso essas ideias para resolver um problema acadêmico? Muito simples. Pega a prova, dá uma olhada geral na prova, porque ela tem mais de uma pergunta, certo? E você começa a resolver as mais difíceis, aquela que você fala, nossa, não tenho a menor ideia de como é que eu vou resolver isso. Passa um pouco de tempo tentando resolver essa questão mais complicada. E aí você para. Esse é o seu momento de relaxamento. Quando você parar, você não vai parar para telefonar, você não pode nem telefonar para ninguém, você não vai ficar relaxado. Você vai relaxar resolvendo as perguntas mais simples, aquelas mais fáceis. Esse é o seu momento de relaxamento. Quando você faz isso, você está aquecendo os motores, aí você volta
para as perguntas mais difíceis. Vai ficar muito mais simples para você realizar todas as associações criativas necessárias para que você resolva também os problemas mais difíceis. Como tudo que nós apresentamos aqui na série Aprender Arata, essa aqui é uma técnica que exige treinamento. Não é de uma hora para outra que você vai conseguir implementar isso bem. Você tem que fazer treinos, simulados, exercícios, tanto combinando os fáceis com aqueles complicados. E aí você vai adquirindo essa capacidade de alternar o seu modo de pensamento. No nosso curso, Como Aprender Mais Rápido, eu vou te ensinar muito mais sobre diferentes técnicas de aprendizagem e você pode visitar o link para conhecer agora e fazer a sua matrícula em arata.se/como aprender.